Olá, amigos. Esse Instituto de Formação, eu estou aqui atendendo um convite do Padre Eduardo para a gente conversar um pouco sobre teologia pastoral. Sou professor Rogério, formado em filosofia, teologia e pós-graduação em ciência da religião, e é com alegria que eu estou aqui conversando com vocês sobre esse tema que é a vida do cristianismo, né? A vida da igreja, teologia pastoral, né? Eu queria usar aqui um material que eu vou enviar para vocês também, né? Para leitura de vocês. É um material de um site de teologia, como que uma enciclopédia de teologia. Eu achei que ele está bem assim conciso e abarca quase praticamente todo o conteúdo de teologia pastoral. Então é sobre ele que eu queria conversar com vocês, para que vocês ali nesse material também possam fazer a sua ulterior pesquisa e aprofundamento, né? Mas vamos partilhar aqui algumas experiências também, né? Eu tive no ministério sacerdotal durante 12 anos e, enfim, continuo no ministério, enfim, como leigo dentro da atividade pastoral da comunidade. E eu queria começar, né, lembrando aqui da perspectiva bíblica da pastoral. Então, assim, primeiro o termo pastoral, de onde ele vem, nós todos sabemos, né? A Bíblia, a nossa Sagrada Escritura, coloca esse termo na sua origem, no pastoreio, né? Seja o pastoreio visto como cuidado de Deus para com todo o seu povo, seja o pastoreio prático ali, né, na figura do rei Davi, que era pastor, né, antes de ser rei, de ser soldado e rei. E o povo de Deus se entendeu sempre como esse povo cuidado, né, como, enfim, um rebanho, ovelhas desse grande pastoreio de Deus, o que marca uma diferença imensa, né, da nossa fé cristã para outras fés, outros credos, né? Nós nos diferenciamos daquela corrente de pensamento religiosa que entende Deus como Criador, mas um Criador distante, né? Deus que cria, mas que deixa a criação por sua conta. Assim, por exemplo, a maçonaria tem esse credo, e, enfim, outras correntes deístas, né? Nós cremos num Deus presente, atuante, Emmanuel, Deus conosco, né? E entendemos que Deus se manifesta a nós na revelação e que Deus não só se manifesta, não só se dá a conhecer, mas Ele dá a conhecer que Ele cuida, né? Que Ele pastoreia, né? A sua comunidade, a sua igreja, a igreja que é o corpo de Cristo. Bem, então, na Sagrada Escritura a gente tem essa caracterização do pastoreio, né? A gente tem dentro dessa caracterização bíblica essas duas conotações do pastoreio, uma conotação, uma compreensão eclesial, de certa maneira, uma eclesia, né? Uma reunião, uma convocação, né? Deus convoca um povo, faz um povo e cuida desse povo, mas tem esse aspecto comunitário, eclesial, religioso, e tem um aspecto social, porque o pastor cuida da ovelha, cuida do seu bem-estar, da sua saúde, protege a ovelha, né? Então tem um aspecto social, um aspecto eclesial. Na cultura de Israel isso é muito claro, né? Os profetas lembram desse cuidado de Deus. O Pentateuco nos mostra esse cuidado de Deus, e aí tem a figura dos patriarcas, mas a grande figura de Moisés, e depois de tantos outros que conduzem esse povo, Josué, até chegar, né, os juízes, depois Davi, né?
a figura de Davi como rei pastor, que atua na pessoa de Deus, de certa maneira, né, Deus age através do rei Davi, e o pastoreio do rei Davi é o pastoreio de Deus, né, sobre o seu povo. Depois nós temos, de certa maneira, já um prenúncio, né, do pastoreio do Novo Testamento, porque o Antigo Testamento aponta para uma plenitude messiânica, né? E aí a gente tem Isaías, que descreve o Senhor como o pastor que cuida do rebanho, Isaías 31, né? Jeremias, que alerta que Deus mesmo providenciará pastores segundo o seu coração, Jeremias 3. Ezequiel afirma que o rebanho conhecerá o único e verdadeiro pastor, Ezequiel 37. Então há a Sagrada Escritura também aponta para essa plenitude messiânica desse pastoreio de Deus, né, que deságua no Novo Testamento. E no Novo Testamento a gente tem a figura do nosso Senhor, né, de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que cuida, que se apresenta como pastor, se apresenta como bom pastor, né, João 10, e que mostra como é esse bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E é isso que Jesus veio fazer aqui no meio de nós, né? Estamos aí nesse tempo da Páscoa, lembrando que o bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas e salva suas ovelhas através do seu sacrifício, da sua entrega, né? Mas esse pastoreio não é só de Jesus, esse pastoreio é da igreja também. Os discípulos entendem que continuam esse ministério, esse pastoreio, cuidando uns dos outros, cuidando da comunidade, cuidando das pessoas que fazem parte da comunidade, mas também abertos para que essa comunidade cresça, né? Ou seja, abertos para o mundo, para as outras pessoas, né? Para as pessoas que não são desse rebanho, desse redil. O Senhor Jesus, lá no capítulo 10, lembra também que há outras ovelhas que não estão aqui no redil, precisam de vir para esse único rebanho do qual ele é o único pastor. Então a sua igreja participa dessa missão pastoral de Jesus, né? E manda pastores, novos pastores, né? Os antigos pastores, o rebanho é tirado deles, né? Ou seja, o antigo Israel, né? A sua antiga condução é rejeitada, e então a igreja agora pastoreia esse povo de Deus. Os apóstolos proclamam o evangelho como cuidadores do rebanho de Cristo. A proclamação do evangelho não é só um ato de anunciar a boa nova. É anunciar a boa nova e concretizar essa boa nova, atualizar essa boa nova no cuidado pastoral com as pessoas, para com as pessoas. E aí diz, né, a primeira epístola de Pedro: apacentai o rebanho. Apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado. Não com força, mas com mansidão, segundo Deus. Não por lucro, mas com prontidão de ânimo. Não como dominadores sobre a herança, mas servindo de exemplo para o rebanho. Então a gente tem um modelo de pastoreio, nós cristãos temos um modelo de pastoreio, que é esse pastoreio de entrega, de sacrifício, de cuidado, né? No mundo católico latino, nós estamos nos despedindo de um bom pastor, né? O Papa Francisco, que deixou para a gente mais ainda, enfatizou mais ainda esse modelo de pastoreio abnegado, simples, né? Humilde, que não se liga ao lucro, não se liga a nenhuma vantagem, nenhum interesse material, mas que cuida, né? Esse pastoreio que cuida. O pastoreio que o Papa Francisco mostrou para nós é um pastoreio da misericórdia, né? Esse pastoreio que cuida, que sente o coração, no coração, né? Sente essa dor pelo sofrimento humano e que corre atrás dessa ovelha perdida que está em apuros, que é a humanidade.
Esse é o pastoreio da igreja, essa é a pastoral da igreja, né? O Padre Eduardo pediu que a gente também fizesse essa ponte do pastoreio com o Espírito, porque o pastoreio é essa atividade, né, que o Senhor Jesus inaugura, mas a gente lembra na nossa teologia que nada que uma pessoa da Trindade faz deixa as outras de lado, né? Ou seja, todas as pessoas da Trindade agem em cada ação, né, de cada pessoa é cada pessoa, mas todas elas agem sempre em conjunto, né? Então, assim, a pastoral é uma atividade também da Trindade, no sentido de que o Pai que cria, né, todo esse movimento, seja no universo, em toda a criação, a gente percebe essa presença divina, né, e esse cuidado de Deus na criação é uma revelação dessa atenção, né, desse pastoreio divino. Né? O Senhor Jesus que faz, digamos assim, inaugura esse cuidado pastoral no reino. Então, assim, é uma pastoral que procura a pessoa na sua individualidade, no seu sofrimento, na sua confusão, enfim, na sua vida real, cotidiana, da luta de todos os dias, né? Se faz presente e cuida da pessoa, né? Cuida da ovelha. E o Espírito Santo, ele quem atualiza essa pastoral, seja essa pastoral, né, cósmica, digamos assim, de Deus Pai Criador, seja essa pastoral salvífica específica do Senhor Jesus, o Espírito Santo atualiza, né? É Ele o Deus que não deixa faltar, que cuida da gente como muito mais do que os lírios do campo e os pardais, né? Cuida de nós. E que nos salva em Jesus Cristo. Isso é atualizado pelo Espírito Santo através da igreja, né? Em cada presente da igreja, em cada momento presente da igreja. No comecinho da igreja, né? Na tradição da igreja, a gente tem a patrística, e os padres da igreja têm uma perspectiva também desse pastoreio como cuidado, né? Iniciado pelo Senhor Jesus. Os santos pastores são, ao mesmo tempo, pastores da comunidade, comentadores da Sagrada Escritura. Então aqui a gente tem essa ponte na patrística entre o cuidado pastoral e a Sagrada Escritura, né? E aqui uma dica para nós, né? O cuidado pastoral precisa passar pela Sagrada Escritura, precisa ter presente a Sagrada Escritura, né? A gente não pode pensar uma pastoral sem a Sagrada Escritura, né? E às vezes a gente faz, né, uma pastoral sem a Sagrada Escritura. Lembrando novamente o Papa Francisco, né, ele disse que isso é uma tentação nossa, né? A gente faz da igreja uma ONG, porque a gente tira os elementos religiosos, né? Isso não pode acontecer, né? Mas às vezes acontece. É preciso centralizar essa pastoral na palavra de Deus, né? De interpretar a palavra de Deus, trazendo-a para o presente da vida dessas ovelhas. Somos todos nós, né? Estamos sob esse cuidado da palavra de Deus, que é o Verbo, que é o Cristo. Nós temos vários exemplos, né? Santo Inácio de Antioquia, que descreve uma espiritualidade que abraça tanto a dimensão individual da fé cristã, quanto as dimensões comunitária e eclesial. Então esse cuidado dessa ovelha, né, individualmente, mas ao mesmo tempo essa ovelha que está dentro de um rebanho, está dentro de uma igreja. Então é o cuidado de cada ovelha, mas o cuidado da igreja. Santo Irineu de Lyon insiste na afirmação da dignidade da vida humana, que consiste na visão de Deus. E aqui tem um aspecto importante para nós, né? Por que a gente faz pastoral? Por que a gente procura? Por que a gente quer evangelizar? Aqui tem uma pergunta que a gente precisa fazer. Primeiro, o que é, né, evangelizar? O que é levar o evangelho de Jesus para o mundo, né? A pastoral é levar o evangelho de Jesus ao mundo, mas o que é isso? O que é levar essa evangelion, essa boa nova? O que é isso? O que é levar a boa nova se não é
levar a plenitude da vida em Deus para as pessoas, né? Levar o reino de Deus para a vida das pessoas. Se você parar para pensar um pouco, né? A gente pensa que evangelizar é levar o evangelho, né? Só que a gente, na nossa cabeça, pensa evangelho, os santos evangelhos, né? É a palavra de Deus ali, escrita no evangelho, né? Mas a evangelização, ela é anterior aos evangelhos. Se a gente parar para pensar, a comunidade primitiva evangelizava sem ter os evangelhos ainda. Então, a boa nova está no evangelho, mas é de certa maneira mais do que o evangelho, né? É levar o próprio Cristo para as pessoas. Ou seja, levar as pessoas ao encontro com Cristo. Quando a gente leva as pessoas ao encontro com Cristo, né, o magistério da Igreja Latina repete muito essa ideia, né? Não há um encontro com uma verdade, nem com uma palavra dita, um discurso, mas é um encontro com a pessoa, é um encontro pessoal com Jesus. Eu queria me deter aqui um pouco, porque a gente pode criar uma impressão, talvez teológica, de que a pastoral pode ser compreendida como uma atividade catequética, doutrinal, ou moralista, enfim, como se nós, ao levar nossa cultura cristã às pessoas, né, a gente criasse a igreja, né, e colocasse as pessoas no rumo certo. É isso também, mas é isso posteriormente. No primeiro momento existe um encontro com uma pessoa, né? É isso, o encontro com Jesus. Vou dar aqui um exemplo, para a gente ficar mais na vida nossa real, né? Eu tenho um sobrinhozinho de 11 anos, né, que vai fazer a primeira comunhão. E eu fico avaliando um pouco, né, como é que é a nossa pastoral, né? No caso ali, a pastoral catequética, né? Eles tiveram aí 3 anos de preparação, né? Agora, no finalzinho, eles fizeram um retiro, algumas horinhas no domingo, né? Depois fazem uma confissão e fazem a primeira comunhão, né? O nosso esquema, em geral, é assim, né? Você já parou para pensar que isso talvez não... Quer dizer, o Espírito Santo vai agir, claro, sempre, né? Mas talvez nós precisemos de estruturas mais eficazes, né? Por que um retiro só no final? Por que não vários retiros? Por que a gente concentra tanto a nossa catequese num livro, assim, né? Um livro de catequese, um conjunto um conjunto doutrinal, né? Porque ao invés disso a gente não... A gente precisa manter isso, né? Tem que passar a doutrina para as pessoas, é claro. Mas precisamos também passar a vivência. De repente a gente precisa passar mais a vivência do que a doutrina, porque a doutrina a gente vai aprendendo, né? A gente vai se aprofundando durante a vida. Mas aquele momento, talvez inicial, né, a iniciação cristã, precisa ser de fato uma iniciação cristã. Esse encontro pessoal com Jesus, né? Então aqui eu queria chamar a atenção para esse espírito na pastoral. A gente precisa espiritualizar a pastoral. As crianças saem às vezes da catequese, os jovenzinhos, né, os adolescentes, os adultos também, do catecumenato, saem sem saber rezar, não é? A juventude sai da catequese, da crisma, etc., e vai embora, né? Então não tem nenhum encontro pessoal com Jesus, nem tem um aprendizado ali de espiritualidade, né? Assim, como é que a gente vai como é que a gente vai esperar que essa criança, esse adolescente, esse adulto, né, amadureça na fé, se ele não começou bem, né? Não começou certo. Claro que o Espírito Santo vai agindo, a pastoral vai continuando, né? Mas a gente sabe que nossas estruturas precisam passar por uma reforma. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Continuando aqui, desculpem aí, às vezes tem um barulhinho de... Os bichinhos da natureza se manifestam também, né? Os cachorrinhos.
Ah, então nós tivemos lá no período também posterior ao período patrístico, a gente tem aquele período medieval, onde a gente talvez tenha focado numa pastoral mais sacramental, né? Trazer as pessoas para o sacramento. Não era só isso, né? Mas isso era forte nesse momento, né? E a gente então também implanta, né, uma mentalidade de direito, né, canonista, né, direito canônico, e assim, aquilo que vai pastorear as pessoas é o direito, é a lei. A gente sabe que não pode ser assim, né? O Antigo Testamento tinha a lei, mas Paulo diz, né, é uma pedagoga até chegar ao Cristo. Então a nossa lei é o Cristo, né? A gente precisa conhecê-lo. Mas a gente focou muito no direito canônico, né? Numa norma escrita e trabalhada, né? Foi importante, é importante até hoje, mas não, a gente não pode se limitar a isso, né? E essa pastoral sacramentalista, ela não é ruim porque é sacramental, mas ela tem limitações porque ela não leva, talvez, muitas pessoas ao encontro com Jesus para depois elas viverem os sacramentos sentindo e vivenciando esse Jesus que elas aprenderam a amar. Elas passam por uma catequese para elas frequentarem o sacramento, né? Mas nós tivemos também na Idade Média, né, com o grande concílio na Igreja Latina, o Concílio de Trento, onde se procurou definir o lugar e o significado da Igreja como dispensadora do dom da salvação para a humanidade. Então há sempre uma tentativa de animar, né, a pastoral, que era entendida então como cura das almas, né, cuidado com as almas, né? A palavra pastoral, entendida como cura de almas, foi criada especialmente no final do século XVIII, né? Vem da Idade Média, mas é na modernidade que essa expressão, digamos, toma corpo, cura de almas, né? Orientada a atender apenas às necessidades religiosas e culturais dos cristãos. Então, outros aspectos da vida cristã, da vida humana, ficavam de fora. Isso, com o tempo, a igreja percebeu que precisava cuidar dos outros aspectos, né? E sempre cuidou, não é que ela não cuidou, sempre cuidou, né? No sentido de criar estruturas de educação, criar estruturas de saúde, criar orfanatos, asilos, enfim, toda essa ação social que os cristãos fazem, né, de longa data, graças a Deus, né? É pastoral, é cuidado pastoral. Mas não era sempre visto como cuidado pastoral. Era visto como talvez um apêndice, né? Um cuidado caritativo, que não necessariamente é pastoral, mas é pastoral também, né? A gente sabe que é. E depois, né, já no século passado, a gente entende essa cura de almas como um cuidado amoroso, né, das ovelhas, que tem várias dimensões. Tem uma dimensão espiritual, tem uma dimensão corporal, tem uma dimensão social. E essa atenção integral, né? No século passado ficou clara, ficou evidenciada essa preocupação com o ser humano integral, o homem, né, integral. Todas as dimensões do homem são importantes. A igreja precisa, os cristãos precisam pensar em toda a realidade humana. Qualquer reducionismo é uma limitação da pastoral. Se a gente reduz a pastoral ao aspecto espiritual somente, ou se a gente reduz ao aspecto social somente, ou se a gente reduz ao aspecto, hoje, midiático somente, né? Quantas pessoas, né, foram para a pandemia e não voltaram da pandemia, porque se habituaram a um cuidado pastoral midiático, né? Que é um cuidado pastoral válido em certas circunstâncias, mas que é um cuidado pastoral distante, né? Nós entendemos que o agir pastoral
implica tanto a atenção para com as pessoas, quanto a inquietação e ocupação do pastor para que todos se sintam afetivamente, efetivamente cuidados. E às vezes, né, alguns cristãos protestantes têm essa característica dessa atenção, esse cuidado, essa acolhida, né? Quando a pessoa está doente, quando a pessoa, né, morre algum parente, e há uma presença forte dessas comunidades, né, na vida das pessoas. Isso entre nós, no mundo latino aqui, católico, é bastante falho, né? Hoje nós temos também pequenas comunidades e outros, enfim, outros modos de agir, né? E aqui eu acho que é importante fazer aqui essa menção a que a pastoral não é só do clero, né? O clero tem a sua função na pastoral, especial, específica, importantíssima, mas também nós temos essa compreensão, né, de que a pastoral é de todo o povo de Deus. O povo de Deus pastoreia, né? O pai de família, a mãe de família, professora, o médico, a enfermeira, que está trabalhando ali com as pessoas e que tem fé, está pastoreando, né? Se coloca a sua fé, enfim, junto com o seu trabalho, junto com a sua família, está pastoreando e precisa pastorear. O clero não tem capacidade de pastorear todo esse rebanho sozinho. Precisa que todo o povo de Deus se sinta como nós, batizados, sacerdotes, profetas e reis, né? Sacerdotes, temos todos nós, de certa maneira, uma cura, um cuidado espiritual, e oferecemos, né, o nosso sacrifício pela salvação da vida das pessoas, né? Profetas, porque anunciamos e denunciamos todo o mal também que precisa ser vencido, o mal social, o mal político, o mal econômico, e reis, porque administramos, né, tudo isso que Deus deixou para que nós administrássemos, né, como, enfim, cuidadores desse jardim que é a criação, né? Tem esse aspecto certamente ecológico também, essa ecologia integral de que falava o Papa Francisco também, faz parte da pastoral, né? A gente não pode fazer pastoral sem levar em conta que as pessoas vivem num lugar, esse lugar precisa ser cuidado, né? Teologicamente a gente pode então concluir que a pastoral estrutura-se fundamentalmente na dimensão eclesial, pessoal, social, cósmica e escatológica, né? Eclesial, claramente, trazendo as pessoas para a vida da igreja. Pessoal, com esse cuidado individual, né? Desculpem falar do Papa, né? Mas para nós é muito assim, é uma presença que nós perdemos, né? Assim, fisicamente, que marca-nos muito, né? E ele estava no hospital há pouco tempo, passou muito tempo no hospital, né? Quando ele saiu do hospital, ele apareceu para as pessoas, ele né, quase não podia falar, mas ele apontou para uma senhorazinha, que sempre, enfim, ele sempre viu essa senhora ali na multidão, né? Com flores brancas e amarelas, né? E ele apontou para ela, quer dizer, não é o cuidado da massa, do povo, de todo mundo, quando tem essas missas assim midiáticas, né, com muitas milhares de pessoas, né, não é o cuidado da massa. A igreja não trabalha com massa. A igreja trabalha, os cristãos trabalham com a humanidade. A igreja é uma convocação, uma reunião, eclesia, né? Não é massa, não é massa. Os governos trabalham com massa, com números. A igreja trabalha com pessoas, né? É o cuidado pessoal, cada um. Social, porque a igreja é chamada a transformar o mundo em reino. Cósmica, porque precisamos cuidar do jardim que Deus deixou para nós, né, para nós cuidarmos. Né? Escatológica, porque a pastoral nos faz ver além disso que nós vivemos, né? Nos faz ver além das nossas limitações, né? Da nossa finitude, nos faz ver além da morte, né? Nos faz ver que Cristo vence a morte, agora a Páscoa, né? Cristo vence a morte. E nós
dizemos escatologicamente, Maranatá, vem Senhor, né? A pastoral é para levar as pessoas a esperar Jesus, numa esperança, não uma esperança distante, né? Mas uma esperança certa, né? Como quem está esperando o sol nascer e sabe que o sol vai nascer, assim sabe que Jesus vai vir, vai chegar, né? E aí, concluindo mesmo, né? Eu queria lembrar novamente, né? Como até o Padre Eduardo pediu, né? A pastoral é a ação de Deus por meio do seu Espírito, que faz com que as nossas palavras, nossos projetos, nossos planos de pastoral, enfim, que tudo isso dê frutos, né? E que seja para as pessoas, que seja uma pastoral humana, cuidadora, né? Cuidadosa também, que a pastoral não seja uma atividade. Às vezes as nossas pastorais são um pouco assim, sem espírito, né? A gente faz uma série de atividades, vou dar um exemplo aqui, festa da paróquia, né? Vou até confidenciar aqui com vocês, né? Às vezes dá uma tristeza nas nossas festas, né? Tem um lado espiritual, né? Assim, é um santo ali, né? Tem uma pastoral ali, né? Também. Mas às vezes a nossa festa fica muito evidente ali o aspecto, né? Da gente angariar fundos para fazer alguma coisa, né? Então às vezes a nossa festa, a nossa pastoral ali na festa não fica muito clara. Não é bem pastoral, né? Às vezes parece uma atividade. Tem bebida, né, na festa. Parece uma atividade comum do mundo, né? Que também, enfim, tem uma alegria que a gente precisa entender que é boa, é divina, né? Essa alegria, né? Mas precisamos de algo mais, né? A gente precisa. Então, às vezes as nossas festas são assim um desgaste imenso, né? A gente gasta muito tempo e recursos para a festa e o que a gente colhe, né? Precisa do espírito. A festa precisa ser no espírito, né? E outras tantas nossas atividades, né? Uns certos encontros que a gente faz que parecem mais encontros sociais, né? Tipo, sei lá, Rotary, Lions, né? Não parece igreja, encontro para nos animar na caminhada, nos fazer encontrar Jesus, e, enfim, esperá-lo, né? Com essa esperança que, enfim, o Espírito nos dá. O ator principal da pastoral é o Espírito, que atualiza a prática de Jesus. Esta é a norma de todo o ministério pastoral da igreja. Deixar o Espírito Santo atualizar Jesus em nós, na igreja. Somente o que possibilita atualizar a presença de Jesus na igreja e no mundo pode receber o título de pastoral. Se não tem o Espírito, não é pastoral. É trabalho, né? Enfim, é ONG, coisas boas até, né? Mas que não são pastoral, né? Não é pastoral. Pastoral tem que ter o Espírito. Pastoral é com o Espírito. É um pouco isso que eu queria partilhar com vocês, né? Na simplicidade, né? Eu deixo o texto para que vocês possam ler depois. E tem ali umas referências também, se vocês quiserem aprofundar. Estamos aqui sempre à disposição também para partilharmos, né? Quem sabe em algum momento, assim, mais diretamente, né? Eu aqui não posso nesse momento, mas em outro momento, de repente, a gente consiga conversar sobre esses assuntos. Uma alegria estar com vocês, uma ótima formação para vocês, um santo período pascal. Paz e bem.